Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 17 de março, estamos recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e como comentarista, o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos agora às manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, após protestos, Dilma pede trégua para aprovar ajuste. O Estado de São Paulo. Após protesto, Dilma diz que corrupção é senhora idosa. Em A Tribuna, governo e PT precisam dar resposta rápida. No Boc News, Ministério Público denuncia mais 27 na Operação Lava Jato. Santa Portal. Santos promove curso para enfatizar participação de mulheres na política. G1 Santos e região. Gerente é preso após cliente achar produtos vencidos. E no portal da UOL, maioria foi às ruas contra a corrupção. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E foi preciso que mais de 2 milhões de brasileiros fossem às ruas no último domingo para protestar contra o governo federal, contra o PT e contra a corrupção, para que a presidente Dilma Rousseff viesse a público para, humildemente, reconhecer que errou na dose adotada em relação à política econômica. É interessante que ela não disse em momento algum que esse erro na dosagem foi muito conveniente no ano passado para ganhar as eleições. Aí o erro valeu. E lembrem-se, todos advertiram a presidente, advertiram a candidata de que aquela política irresponsável, política econômica daquela época, deveria mudar. Não mudou, apesar dos avisos e das advertências da oposição. E o que se vê é a situação hoje. A presidente volta a público para pedir trégua para aprovar o ajuste fiscal. A situação chegou a esse ponto exatamente porque o governo, em momento algum, admitiu que errou, admitiu que vinha fracassando na política econômica e que havia necessidade de mudanças. Com relação à corrupção, ela disse que a corrupção é uma velha senhora. Ora, todos nós no Brasil sabemos que corrupção no Brasil é mais velha que andar para frente. Então, dizer que é uma velha senhora, simplesmente ela disse o óbvio, né? Agora, quais as medidas concretas que a presidente poderia ter anunciado em relação à política econômica? Nenhuma. Falou-se um pouco em pacote anticorrupção, como vem se falando desde as jornadas de junho de 2013, e também falou-se de reforma política. Mas que reforma política vai propor a presidente Dilma? Aquela que ela propôs do plebiscito em 2013? Enfim, o governo percebe-se está completamente sem rumo e vem a público pedir uma trégua. Em nome do quê? Qual o acordo? Em que termos? Como é que a oposição vai participar dessa trégua, desse entendimento, dessa reconciliação nacional? Enquanto isso, a população continua sofrendo, continua sendo sacrificada pela exagerada tributação, enfim, pelo tarifaço da energia, dos combustíveis, que prejudica não só a população, mas, sobretudo, os municípios brasileiros que vão enfrentar um ano dificílimo. E é sobre todos esses temas, entre outros relevantes, que nós vamos conversar hoje com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que é o nosso convidado. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta terça é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 28 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas.
8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. O Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Voltamos lá. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar água. Molhe as plantas com regador pela manhã ou à noite. Assim você evita o desperdício e a evaporação da água. Use a vassoura para varrer a calçada ou o quintal. Usando a mangueira, você chega a gastar 279 litros a cada 15 minutos. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 17 de março. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário Boc News, como comentarista do programa de hoje. Prefeito, eu gostaria de começar falando exatamente de política nacional em relação às manifestações de protesto de domingo, né, em todo o país. Reuniram quase 3 milhões de pessoas, enfim. E a reação do governo, e a reação da presidente Dilma, pedindo uma trégua em torno do ajuste fiscal, enfim, reconhecendo que errou na dose da política econômica no ano passado, enfim, esquecendo que se prevaleceu disto para ganhar a eleição. Como é que o senhor está analisando o momento que o Brasil vive, prefeito? O senhor vê riscos, por exemplo, à governabilidade diante dessa crise política, crise econômica e crise moral que o país enfrenta? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Chalub, bom dia aos telespectadores que nos acompanham. Acho que o Brasil vive um momento de maturidade política, reflexo da democracia, onde a manifestação das pessoas deve ser respeitada. Acho que, nesse caso específico, acho que o governo errou antes, durante e depois dos movimentos que ocorreram no domingo. Primeiro, errou antes do domingo ao tentar desqualificar essa movimentação, que não foi uma movimentação político-partidária, não foi uma movimentação do ponto de vista ideológico, político, sindical, nada. Foi uma manifestação da família brasileira. O que nós tivemos a oportunidade de acompanhar nas ruas do Brasil e aqui em Santos foram as famílias indo às ruas, mostrando o seu sentimento de indignação, de revolta com a situação que o país se encontra e principalmente com a falta de perspectiva, sem enxergar decisões que possam corrigir esse rumo no horizonte próximo. Essa falta de esperança certamente é o que motivou esse envolvimento, esse engajamento da população em todo o país. E, logicamente, depois da movimentação, é preciso saber interpretar os anseios reais da população. E, além de saber interpretar,
o governo precisa agir. A presidenta ela foi eleita democraticamente pela maioria dos brasileiros para agir e defender os interesses do Brasil, defender os interesses dos 203 milhões de brasileiros, não apenas daqueles que a escolheram. O processo eleitoral passou, né? Agora a presidenta tem que se preocupar com todos os brasileiros, com todas as brasileiras e agir para que a gente possa melhorar a vida das pessoas que vivem no país. E agora, tudo aquilo que foi discutido, eu vejo isso, Chico, que tudo aquilo que foi discutido durante a campanha eleitoral, tudo aquilo que foi falado que iria acontecer e que também foi desqualificado durante a campanha eleitoral, está acontecendo. Então a população, num curto espaço de tempo, está se sentindo enganada. Foi enganada, é claro. Enganada durante o processo eleitoral e agora reagindo. E é muito importante que exista uma correção de rumo. Eu, particularmente, acho que isso para o Brasil é ruim. O meu desejo é que a presidenta possa tomar as medidas que são necessárias, as medidas corretivas, para que a gente possa ter um novo rumo na política econômica, a questão da reforma política, medidas que são urgentes, imprescindíveis e que devem nortear a agenda do governo. Porque, não, logicamente, que dentro do mundo, um país novo, nós somos, comparado com outros países, né, com o velho continente, um país novo, uma democracia nova. E não seria saudável, no meu ponto de vista, a discussão de um impeachment da presidenta. Hoje não existem argumentos, acho que esse não é o caminho, essa não deve ser a agenda de nenhum opositor, de nenhum partido de oposição, de ninguém que é contra o governo. Acho que a agenda tem que ser no sentido de cobrar posturas e cobrar resultado. A gente não aguenta mais ligar a televisão, ler os jornais, a população e assistir escândalos de corrupção. Todo dia é um escândalo diferente e isso é um sentimento de indignação. O governo precisa agir. Como? Punindo, aprovando leis emergenciais no Congresso rapidamente para que isso tenha realmente punições severas, esse tipo de conduta, esse tipo de crime, investigar com agilidade e os rumos da política econômica, porque o brasileiro está começando a sentir na mesa os reflexos das políticas econômicas. Basta ir ao supermercado, prefeito. Os produtos básicos subiram mais de 100%. Qualquer dona de casa sabe disso. Qualquer pessoa que vá à feira livre sente essa situação. E o governo alega que a inflação é de 6,5%, inflação oficial, que nem isso quer dar, Humberto Chalub, no reajuste do imposto de renda. Imagina você. Bom dia, Chalub. Obrigado pela presença. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Dois aspectos, acho que importantes também, ficaram evidenciados nessa questão das manifestações, do meu ponto de vista. O primeiro diz respeito que está mais do que na hora de o Brasil encarar os seus governos e exigir que eles adotem políticas de Estado, não políticas de governo passageiras. Sim. Então, o que a gente tem assistido é que normalmente as administrações, sejam elas em quais níveis forem, né, elas são baseadas muito na figura do presidente, na figura do prefeito, na figura do governador, que estabelece uma diretriz e aplica uma política de governo que às vezes não é alinhada a uma política de Estado, que possa ter uma perenidade, que possa ter uma durabilidade. Então, principalmente nessa questão da área econômica, se evidencia isso de forma muito clara. Cada governo que entra adota um tipo de conduta, um dá isenção, outro tira a isenção, um investe numa área, outro investe menos numa área. Então, acho que assim ficou evidenciado que mais do que na hora de que nós precisamos adotar políticas de Estado, né? Aí as políticas de governo, aquelas mais específicas, elas vão diminuindo ao longo do tempo. E outra coisa importante também, Chico, eu acho que essa manifestação tem que gerar uma reflexão também no cidadão brasileiro. Porque acho que essa auto-reflexão é importante, porque ao mesmo tempo que a pessoa se mobiliza, que vai na praça, que vai protestar por um direito justo, por entender que é necessário fazer isso, no moto contínuo, no dia seguinte, parte dessas pessoas são as mesmas, aquelas que jogam lixo na rua, que não colaboram, que sonegam impostos, que adotam posturas que não são condizentes com esse ambiente social que se deseja. Acho que são duas coisas que a gente também tem que ressaltar, porque senão ficamos só nesse discurso maniqueísta que perpetua há muito tempo. Agora, entrando um pouco mais no plano local, esses reflexos aí já estão sendo sentidos realmente por todos, não só a dona de casa, e principalmente pela questão da prefeitura. Então, pelo último balanço, pelo menos, que foi publicado no DO, o prefeito vai poder explicar agora, houve uma queda de arrecadação já em janeiro, de 3,1% aí, considerando em termos nominais, né? Se considerada a inflação, nós teremos aí uma queda de quase 10% na arrecadação, principalmente na queda do IPTU, que é aí gerada pelo pagamento das pessoas que talvez tenham dificuldade de pagar ou não aceitaram pagar o carnê de uma cota única, e principalmente um dado muito significativo é a questão do ITBI,
que caiu 28%, que é o ITBI, o imposto que é cobrado na transferência de compra e venda de imóveis. Isso aí já é um reflexo do nosso mercado imobiliário que está sendo uma retração. Dentro desse cenário, prefeito, você já está sentindo esse reflexo logo no primeiro mês, em um mês realmente dedicado, onde a arrecadação sempre é maior, né? Cresce. Projetando para o ano todo, quer dizer, já se nota que nós vamos ter um ano muito difícil realmente, e as previsões orçamentárias que foram delineadas para esse ano, eu acho que vão ser difíceis de ser atingidas. Quais as medidas de contenção que o senhor precisa, ou vai adotar, ou pretende adotar, para evitar que ao término desse ano o senhor chegue com o caixa zerado ou deficitário? Olha, Chalub, essa questão, a redução da arrecadação do município, tanto na questão do ITBI, que é um imposto relacionado à compra e venda de imóveis, o ISS, o próprio CMS, se relaciona diretamente a reflexo da economia nacional, reflexo das políticas que têm sido implementadas no Brasil e que o município, obviamente, acaba sendo prejudicado, especialmente Santos, que nas últimas décadas, eu diria, mudou o perfil de arrecadação. Historicamente, o IPTU era a receita majoritária da prefeitura, isso mudou já há bastante tempo, já há algum tempo, né, com o ISS e o ICMS, que são impostos mais sensíveis à atividade econômica. A questão do IPTU, eu vejo mais como uma medida de segurança das pessoas, porque o IPTU, nesse período, nós tínhamos a previsão da cota única de ser paga e, evidentemente, né, quando nós temos um cenário de incerteza, de insegurança, sim, as pessoas acabam fazendo a opção de fazer o pagamento parcelado e não em cota única. Mas com relação aos demais impostos, isso é reflexo da atividade econômica. Hoje, 60% do nosso ISS, que é a principal fonte de arrecadação, provém da atividade portuária e de atividades correlatas ao porto. E, evidentemente, se a economia vai mal, né, esse segmento portuário acaba sofrendo os reflexos e isso acaba sendo transmitido para o município. Desde o primeiro dia de governo, Chalub, a gente tem implantado medidas. Eu, no primeiro decreto que eu tive a oportunidade de assinar no nosso mandato como prefeito, foi o programa Eficiência Total, que visa reduzir gastos em todas as áreas da prefeitura. As despesas de custeio, água, luz, telefone, locação de imóveis, medidas como a hora extra para os funcionários, que foi reduzida drasticamente, as contratações emergenciais. Nós estamos apertando o cinto e agora, com esse cenário, nós estamos certamente fortalecendo essas ações nessa direção para que a gente possa honrar os compromissos. Hoje nós temos aí, somos adimplentes, né, em todos os pontos de vista, com os fornecedores. Santos não deve nada a nenhum fornecedor, salários em dia, no ano passado foi assim, e estamos trabalhando para que esse ano também possamos agir. Utilizar a criatividade, porque nós não podemos nos limitar às receitas advindas de impostos. É preciso ter flexibilização nas dívidas que a cidade tem na dívida ativa, por exemplo, renegociar para que a gente possa ter recursos no caixa da prefeitura. Está descartado o aumento de imposto, né, do ponto de vista municipal, IPTU, por exemplo. Não vamos adotar essa medida porque isso é uma sobrecarga à população que já está sendo exaustivamente penalizada com essa carga tributária que nós temos no país. Então, já que não se faz uma opção de aumento de impostos, né, para ampliar a fonte de receita, nós temos que utilizar a criatividade na gestão pública para ter mais eficiência. Dentro desse sentido, nós lançamos a participação direta nos resultados, o PDR, que foi um programa que estabeleceu em 6 secretarias, as 6 principais secretarias, metas específicas. Foram 151 metas lançadas há um ano atrás. Esse cenário já era esperado, né? Então, há um ano atrás, nós lançamos esse programa com 151 metas em cada uma das 6 secretarias, atingindo aí 90% dos funcionários públicos. E muitas dessas metas estão relacionadas à economia de recursos nas áreas correspondentes. E aquele recurso que a prefeitura economizar, parte dele é revertido para o servidor responsável pela economia. É um trabalho desenvolvido através de meritocracia, valorizar o resultado, valorizar o desempenho dos servidores. Nós estamos finalizando o balanço desse primeiro ano já no mês que vem. Em abril, nós estamos completando um ano, né, do PDR, que é o momento de avaliação. Nesse ano, isso faz um balanço das metas que foram atingidas ou que foram parcialmente cumpridas ou aquelas que não foram cumpridas, para que a gente possa avaliar a economia gerada e também distribuir a bonificação para os servidores. E a partir
de abril, quando nós divulgarmos o resultado dessa primeira etapa, desse primeiro ano das 6 secretarias, nós vamos estender o PDR para todos os órgãos públicos, para todas as secretarias, inclusive para as empresas de economia mista, como a Coab, a CT e a Prodesam. Prefeito, aproveitando esse gancho, diversas obras importantes foram planejadas e anunciadas, chamadas obras estruturantes, a entrada da cidade, o túnel Zona Noreste, Zona Leste, enfim. E há um contingenciamento de recursos públicos, federais e até mesmo estaduais. A prefeita Maria Antonieta, recentemente aqui no programa, ela disse que houve um corte de 25% nas verbas do DAD para o município de Guarujá. Não sei se em Santos acontece a mesma coisa. E também a questão dos recursos federais para essas obras estruturantes. Há risco dessas obras serem paralisadas, prefeito, de não serem realizadas em razão da situação econômica? Olha, Chico, em relação ao Estado, essa questão do DAD, né, que é uma fonte de recurso importante para os municípios aqui da Baixada realizarem seus investimentos, nós temos, historicamente, no começo do ano, há um contingenciamento dos recursos do DAD. Isso não aconteceu exclusivamente no ano de 2015. Historicamente, no primeiro semestre, para analisar o comportamento da receita, o governo do Estado faz um contingenciamento e no segundo semestre promove a liberação. Essa tem sido a prática dos últimos anos. Esperamos que isso possa se concretizar novamente, até porque Santos tem projetos importantes para o DAD desse ano, projetos esses que já foram concluídos e apresentados ao governo do Estado, estão tramitando na Secretaria de Turismo, que é responsável pelo DAD. No âmbito do governo federal, nós obtivemos financiamento, né? Contratos de financiamento da entrada da cidade, é um recurso que não é fundo perdido do governo federal, é um recurso oriundo de financiamento. Esse financiamento já está assinado com a Caixa Econômica, nós avançamos aí, cumprimos todas as etapas formais, oferecemos todas as garantias. É um processo muito burocrático, demasiadamente burocrático, mas que do ponto de vista do financiamento foi concluído e a Caixa Econômica tem essa obrigação conosco. Inclusive, na entrada da cidade, nós já temos o edital aprovado pela Caixa, o edital já está em licitação, ou seja, a obra já está em licitação e a expectativa nossa é que não sofra solução de continuidade essa intervenção e nem as demais que também estão aprovadas pelo governo federal, como o túnel da Zona Noroeste, o túnel da Zona Leste, as obras do VLT, que também contam com financiamento do governo federal. A nossa expectativa é essa. Inclusive, eu tive recentemente com o ministro, todos esses projetos estão relacionados ao Ministério das Cidades, o ministro Kassab. Então, nós estivemos juntos aqui na semana passada e coloquei isso ao ministro, a importância dessas obras estruturantes para Santos e para o país, fundamentalmente, que estamos tratando do acesso ao maior porto da América Latina, seria um contrassenso o governo não priorizar essas obras que são importantes para o país. E o ministro me garantiu que vai se empenhar para que os recursos sejam liberados. Inclusive, quero colocar aqui em primeira mão para vocês que eu como presidente do CONDESB, convidei o ministro para estar aqui numa reunião para discutir esses projetos estruturantes com todos os prefeitos. E no domingo, eu estive conversando com o ministro, ele me confirmou que no próximo dia 28, no próximo sábado, ele estará aqui em Santos. Vamos ter aí uma oportunidade com o ministro, todos os prefeitos da Baixada, para externar os projetos, para apresentar as ações e para, de fato, eu diria, apelar, Chico. Um apelo ao governo federal para que possa priorizar esses projetos. A Prefeitura de Santos está fazendo a sua lição de casa, tudo aquilo que é da sua responsabilidade está sendo cumprido. Na entrada da cidade nós estamos em andamento com licenciamento ambiental, enfim, estamos em cada obra tomando as medidas que são necessárias. A nossa expectativa é continuar contando com o apoio de recursos do governo. Vamos ver se o governo federal cumpre a sua parte conforme prometido. Humberto Chalub. Aquela história, né? Em casa que falta pão, né? Todo mundo briga e ninguém tem razão. Ninguém vai ter razão, né? Agora, o senhor colocou essa questão do CONDESB, o senhor assumiu agora a presidência, e o Conselho de Desenvolvimento da Baixada, ele sempre foi um órgão que é muito criticado, porque muitas reuniões, os prefeitos se reúnem, mas os projetos estruturantes que se pretende não saem do papel, né? Já se discutiu muitas questões lá e realmente é uma coisa que patina ao longo da história, ao longo do tempo, né? E nós temos agora uma proposta recente de instalação do incinerador de lixo. E essa é uma proposta polêmica porque, ao mesmo tempo que existem pessoas defensoras dessa ideia de transformar o lixo em energia, existe uma outra corrente, até com subsídios muito fortes, que condenam veementemente esse equipamento porque ele é altamente periculoso em relação à questão da poluição e riscos de contaminação de
de áreas ambientais. Como é que o senhor vê essa questão do lixo hoje na região da Baixada Santista? Oi, sim. Não, eu só queria que o prefeito respondesse depois do intervalo. Então, essa é a pergunta, né? Essa questão é uma questão muito importante. A questão do lixo e também a questão do Condesb. Prefeito, o senhor responde no próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Pátria Educadora se faz com mais oportunidade de acesso à educação. O Enem é o principal caminho de oportunidades para ingressar em uma faculdade. Por isso, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para ouvir professores, diretores, alunos e toda a sociedade, para que apresentem sugestões de como aprimorar o Enem. Acesse o site até o dia 17 de março e dê sua opinião para juntos construirmos uma educação melhor. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 17 de março. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, como comentarista, que deixou uma questão para o prefeito no bloco anterior com relação à política do Condesb, especialmente, prefeito, com relação à destinação final do lixo, a questão da incineração do lixo e todas essas propostas que giram em torno dessa seríssima questão na região. Olha, Chalub, com relação ao Condesb, né, nós, nesse período em que eu estou à frente da prefeitura, nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma ação integrada dos prefeitos e eu diria que, se eu pudesse destacar uma ação que acho que valeu a atuação já do Condesb por todo esse período, foi justamente a inclusão da região no PAC 50 Bi. Né? A Baixada Santista estava excluída desse processo de seleção do governo federal, portanto, sem direito a receber os recursos oriundos desse programa, que distribuiu 50 bilhões de reais em investimento no Brasil, e só seriam incluídas cidades com mais de 600 mil habitantes. Nenhuma cidade da Baixada tem mais de 600 mil. Nós nos reunimos, né, no Condesb e decidimos apresentar esse pleito ao presidente Michel Temer, às autoridades constituídas, na época a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e a Baixada Santista foi incluída no PAC 50 Bi, obtendo 500 milhões de reais para obras na região, dos quais 456 milhões de reais serão investidos no túnel aqui da Zona Leste à Zona Noroeste da cidade. Então, acho que só por isso já valeu a pena, né? Foram várias as ações, mas eu destacaria essa como uma ação relevante e importante. E a tônica do Condesb no nosso mandato será justamente essa, de interagir com as autoridades em nível estadual, em nível federal, para viabilizar as parcerias. É sabido por todos que os municípios têm uma capacidade de investimento muito reduzida e que vai ficar pior ainda com esse cenário que você traçou no início, com a questão da redução da arrecadação. A tendência é que essa capacidade de investimento, que é pequena, seja menor ainda. Como realizar os investimentos que são necessários, importantes e imprescindíveis para a população? Governo do Estado, governo federal, boas parcerias. E essa será a tônica. Tanto é que na primeira reunião que nós vamos presidir, que vai ser agora no dia 24, eu já convidei para estar presente, aceitou o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes. Nós temos uma série de desafios na segurança pública da Baixada, uma série de necessidades que impõem respostas rápidas e objetivas do governo do Estado. Então o secretário estará aqui, obviamente, para dar respostas, para ouvir as solicitações, ouvir as cobranças e construir aí um plano de trabalho conjunto para que a gente possa proporcionar mais segurança à população. No dia 28, na sequência, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, estará aqui conosco também. Então são agendas
objetivas, com resultados específicos, né? Acho que o grande desafio é esse, e a tônica da nossa gestão será essa, oferecer, a partir dos encontros, a partir das reuniões, a partir da pauta de trabalho, resultados importantes para a comunidade. E essa questão do lixo é uma das questões prioritárias da pauta, até porque o aterro que nós temos tem uma vida útil, né, limitada. E é fundamental que a gente possa discutir alternativas, ouvir as posições contrárias, ouvir as posições favoráveis, dialogar com as autoridades constituídas, com o Ministério Público, o GAEMA, CETESB, ouvir a todos para que a gente possa chegar numa solução, porque eu diria que esse é mais um dos temas que vem sendo discutidos na Baixada há muito tempo e que carecem de uma solução objetiva. E o CONDESB pode sim encaminhar essa solução. Evidentemente que é uma questão metropolitana, nenhum município isoladamente tem capacidade de solução para um problema do lixo, então é preciso uma ação integrada, também a parceria com o governo do estado para que a gente possa avançar no tema. Antes de passar para o Chalub, eu gostaria, prefeito, de mandar um abraço aqui ao ex-vereador Martinho Leonardo, que é telespectador do programa, e manda uma pergunta ao senhor, cumprimentando, e quer saber, prefeito, se o programa Viva o Bairro vai ser retomado este ano. Será iniciado novamente esse ano, nós não interrompemos em nenhum momento o Viva o Bairro, nós tivemos o Viva o Bairro num formato em 2013, em outro formato em 2014, e agora em 2015 nós vamos aprimorar o Viva o Bairro com um formato de diálogo com a população, com a presença nos bairros da cidade, especialmente eu estarei presente em todos os bairros, assim como foi em 2013, fizemos 33 encontros em 33 bairros da cidade, aos finais de semana. Em todos esses encontros eu estive presente, ouvindo a população, ouvindo as reivindicações, e acho que é fundamental. O governo, para acertar, tem que estar próximo das pessoas. Sim. Quem ouve mais, erra menos. E é dessa forma que a gente pretende trabalhar nessa próxima edição em abril, já em abril recomeça. Já abriu. Aí, portanto, Martinho Leonardo, esclarecimento do prefeito. E vai começar pela Aparecida, avisar o Martinho, então, que ele vai ficar feliz. Né? Certamente o Martinho estará presente nessa primeira reunião. Só retomando essa questão do lixo, que eu acho extremamente importante, até porque nós estamos vivendo uma época de consumismo acelerado, e toda a nossa base de produção industrial ela está voltada para produtos descartáveis, né? Eu gostaria até de pegar essa experiência que está sendo feita nessa questão da cidade sem lixo. Foi feita uma campanha muito forte agora para estimular que os cidadãos colaborem, não jogando lixo nas ruas. Não seria o caso também de se pensar, reverter um pouco essa forma de pensar, porque ao invés de se investir em novos lixões, se pensar em incineradores, os governos, de maneira geral, não fizessem mais campanhas, mais orientação, quer dizer, fomentassem mais essa questão da educação para a produção de menos lixo, quer dizer, porque é um caminho sem volta, porque na medida que a população está crescendo, a produção do lixo é maior, daqui a pouco não vão ter mais espaço para colocar lixo e vai se tornar um problema insolucionável. Então talvez não fosse o momento de se pensar um pouco, reverter essa forma de pensar, que ao invés de se encontrar novos locais para se jogar lixo, houvesse um estímulo para que os produtos fossem produzidos de uma outra forma, que as pessoas usassem as próprias sacolas, como foi feito recentemente com os supermercados. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, acho que essa questão educativa, Chalub, ela é essencial, né? Essa conscientização, eu diria, ela é essencial. E desde cedo, né? Trabalhar esse tema nas escolas, com as crianças, com os alunos, formar cidadãos conscientes, né? E, obviamente, sensibilizar a população para que nós tenhamos uma cidade mais limpa. Esse é o objetivo dessa campanha. Nós priorizamos essa campanha, eu diria, é uma das principais campanhas do município, uma campanha, aliás, que tem recebido a adesão significativa da população. Isso é importante porque eu digo sempre que a cidade é uma extensão da nossa casa, né? E nós queremos a nossa casa limpa, bem cuidada, assim como também nós queremos a cidade limpa e bem cuidada. E para isso nós precisamos ter atitudes que corroborem com isso, né? O nosso maior fiscal nessa campanha Cidade Sem Lixo é o cidadão, né? Nós ampliamos aí a Guarda Municipal, que faz a fiscalização, que aplica as multas. Foram mais de 200 multas aplicadas nesse primeiro período de implantação da lei, mas o que nós queremos não é aplicar multa, não é arrecadar recursos para a prefeitura com isso, é conscientizar o cidadão. E os primeiros reflexos já começam a ser sentidos. Nós tivemos aí, com todo esse trabalho da campanha, hoje nós já temos uma redução diária de 11 toneladas de lixo a menos que são recolhidas na cidade, comparativamente com o ano passado, com os anos anteriores. Então, que é uma quantidade
bastante significativa de produção de lixo menor, o que é importante. E produção de lixo menor reflete, obviamente, no descarte, né, no aterro, enfim, em toda a consequência que o lixo gera. Então, acho que isso é muito importante. Além disso, um outro aspecto importante, nós temos aí os problemas decorrentes, especialmente nessa época do ano, com as chuvas, as enchentes, alagamentos, que acabam se potencializando por conta do descarte irregular de lixo, que entupindo bueiros, entupindo aí todas as galerias, o que acaba gerando alagamento em muitas regiões da cidade que não enfrentariam esse problema se não tivesse o descarte inadequado de lixo. Então, essa campanha está sendo feita, no âmbito da cidade ela será intensificada, e nós vamos também tratar desse tema, devido à bem-sucedida campanha que fizemos aqui, sugerir esse tema no CONDESE para que possa ser adotado pelos demais municípios, para que a gente tenha uma ação metropolitana nessa questão. Prefeito, um tema tão importante quanto a questão do lixo, destinação final, é a questão do transporte público. E a licitação que vinha sendo desenvolvida foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, enfim. E a questão está sendo avaliada pelo Tribunal, a CET vai se manifestar, enfim. E o senhor teve que prorrogar o contrato emergencialmente por mais 2 meses, né, com relação à aviação Piracicabana. Há tempo hábil, prefeito, para que uma nova licitação, se for necessário, seja concluída? Posso acrescentar uma pergunta? Claro, também gostaria que, aproveitando a questão do transporte, a questão também da gratuidade aos 60 anos. Sim. É uma bandeira aí dos vereadores, aí, que foi colocada na comparação com outras cidades. Quais as razões que fizeram o senhor vetar essa questão da isenção aí de pagamento dos idosos com 60 anos? Olha, primeiro em relação à licitação, essa licitação ela sofreu um questionamento do Tribunal de Contas. Houve uma representação de uma empresa que estava participando do processo licitatório. O Tribunal de Contas pediu esclarecimentos à Prefeitura, deu um prazo de 48 horas para que fossem respondidas essas dúvidas. A Prefeitura, através da CT, respondeu, e agora nós estamos aguardando a decisão do Tribunal de liberar a sequência da licitação, que é uma licitação importante para a cidade. Importante ressaltar, por que a licitação está ocorrendo? Eu, como prefeito, tinha a prerrogativa de renovar o contrato da atual concessionária por mais 8 anos. Né? São 16 anos, 8 mais 8. Poderia renovar por mais 8 anos. Decidi não fazer isso para ir ao mercado e ouvir as propostas das empresas para que a gente pudesse escolher a melhor para o município. E também modernizar essa relação do município com a concessionária. Modernizar por quê? Hoje, quando nós assumimos em 2013, iniciamos um processo de modernização do transporte. Hoje temos 52% dos ônibus com ar-condicionado, ônibus climatizados. Santos é a primeira cidade do país, é a cidade que tem o maior percentual de ônibus com ar-condicionado entre os 5.600 municípios brasileiros. Temos 100% dos ônibus com internet, Wi-Fi, ônibus com piso baixo, algumas melhorias que foram obtidas que nós queremos assegurar legalmente no edital. Por quê? Porque tudo que nós obtivemos nesses primeiros 2 anos foi baseado numa negociação, numa gestão da Prefeitura, mas não tinha amparo legal, ou seja, a concessionária não era obrigada a disponibilizar esses ônibus com ar-condicionado, nem com internet. Isso foi fruto de uma negociação desenvolvida pela Prefeitura. Agora, no novo edital, isso é obrigação. Qualquer empresa que deseje prestar serviço na cidade de Santos já tem que partir desse patamar, ou seja, exigimos 50% dos ônibus com ar-condicionado, 100% do Wi-Fi. E isso é importante por quê? Porque nós sabemos que, embora melhorias importantes foram apresentadas e conquistadas no transporte público nesses últimos 2 anos, ainda há muito por fazer, né? E nós, com esse novo contrato, com multas mais pesadas, né, em relação à concessionária, nós vamos ter mais instrumentos de negociação para avançar e atingir 100% dos ônibus com ar-condicionado, melhorar a eficiência, ampliar os ônibus no horário de pico, enfim, tudo aquilo que a população espera que seja feito e que nós estamos fazendo. Assim que a licitação for liberada, eu acredito que isso não deva demorar muito, porque é uma licitação importante, nós estamos pedindo prioridade ao tribunal na análise desses recursos, nós vamos avançar e, logicamente, aí ter uma vencedora dentro dessa nova dinâmica para que a gente continue a melhorar a qualidade do transporte coletivo na cidade. Com relação à gratuidade, Chalub, foi aprovada uma lei na Câmara com esse objetivo. Importante explicar para o telespectador o que significa a gratuidade.
Muitas vezes as pessoas dizem, prefeito, por quê? Deixa a empresa ter o prejuízo, autoriza a gratuidade. Se fosse assim, seria muito fácil. Acho que qualquer outro prefeito da cidade já teria concedido a gratuidade há muito tempo, os prefeitos que passaram. Por que isso não é feito? Porque isso tem um custo, né? Reduzir hoje, quem tem mais de 65 não paga. Para você reduzir de 65 para 60 a gratuidade, que aliás eu acho uma reivindicação justa, importante se dizer isso, eu pessoalmente acho que é justa essa reivindicação. Só que o município precisa ter condição de oferecê-la. E quais são as duas possibilidades? Uma, você aumenta 20 centavos a tarifa para todo mundo. Aí se dá a gratuidade. E aí, quem defendeu a gratuidade também deveria defender isso, o aumento da tarifa em 20 centavos. Claro. Porque não é uma medida demagógica, pura e simplesmente, de defender a gratuidade, tem que saber as consequências dela. Então, aumentar a tarifa para todo mundo. Será que a população é favorável a aumentar a tarifa para conceder a gratuidade? É questão de avaliar. Eu acredito que não, pelo que eu ouço nas ruas, pelo que eu converso com as pessoas, que ninguém deseja um aumento de tarifa para atender a gratuidade. Uma outra possibilidade é a prefeitura pagar essa gratuidade, que tem um custo estimado de 10 milhões de reais ano. No quadro que foi colocado por você no início do programa, de redução de receita, apertar o cinto, nós vamos colocar uma despesa no orçamento de 10 milhões que não tinha previsão orçamentária. Ou seja, é impossível, nós não vamos ter esse superávit, não temos a arrecadação, excesso de arrecadação, ao contrário, temos diminuição de arrecadação. Então nós temos que ter, ao defender uma medida, responsabilidade. Mas há uma possibilidade de subsídio, são 25 milhões que estão reservados para isso, eventualmente, prefeito. Não, é importante dizer. Por que nós apresentamos essa lei do subsídio na Câmara Municipal? Ela é uma possibilidade para a cidade, ela não estabelece o valor, não faz reserva de recurso. E por que nós fizemos isso? Porque se não estivesse aprovada a lei antes da licitação, se essa possibilidade de subsídio não estivesse prevista no edital que foi lançado pela Prefeitura, esse contrato que nós vamos ter agora é 8 mais 8 novamente, são 16 anos de contrato. A cidade ficaria sem a possibilidade de oferecer subsídio durante toda a vigência do contrato, porque essa previsão não estaria dentro do edital de licitação. Então foi uma medida, é mais um instrumento que nós colocamos para que a cidade possa usar no decorrer do tempo. Mas o senhor é a favor do subsídio no transporte? O senhor disse que é a favor do transporte gratuito a partir de 60 anos, mas tem a questão econômica. E com relação ao subsídio? Olha, eu sou a favor do subsídio quando houver condições de conceder o subsídio. No caso, hoje, o quadro da Prefeitura, pelo esse quadro econômico, não é possível a concessão do subsídio, porque isso demandaria recurso. E nós estamos tendo queda de arrecadação. Então, não há como falar em novos recursos. Agora, no decorrer da vigência do contrato nesses 16 anos, obviamente que a expectativa é que a Prefeitura possa retomar o seu fôlego de investimento, possa ter um cenário econômico mais favorável e, com isso, recursos para o subsídio para determinadas finalidades. Acho que essa questão dos idosos é uma questão que é justa, acho que a questão dos estudantes pode ser estudada, acho que essa participação ela é importante, deve ser discutida com a sociedade caso a caso. O que nós temos é o quê? Um instrumento. E quando se fala, olha, 25 milhões, tem 25 milhões, a Prefeitura aprovou, a Prefeitura não aprovou valor algum, só lê a lei que foi aprovada. O que nós temos é uma referência autorizando a Prefeitura a utilizar até um percentual da arrecadação do IPVA que o município tem direito, que hoje é equivalente a 25 milhões de reais. É um limite de parâmetro que foi colocado para ser utilizado, mas em nenhum momento diz que o subsídio vai ser aplicado hoje, amanhã, ano que vem, até porque seria uma irresponsabilidade do município fazer isso, tendo em vista que nós temos falta de recursos para áreas que são essenciais e imprescindíveis, como aponta aí o quadro orçamentário. Então nós vamos, com responsabilidade, com maturidade, analisar a conveniência e a oportunidade de se aplicar isso no transporte. Prefeito, peço a licença, Humberto, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional.
Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar energia elétrica. Evite usar o ferro todos os dias. O ideal é acumular mais peças para passá-las de uma única vez. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas podem diminuir seu consumo em até 70%. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 17 de março. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e como comentarista, o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews. Prefeito, para encerrar esse bloco com relação ao transporte público, transporte coletivo, e a tarifa, prefeito, fica em R$ 2,90? Nós vamos iniciar esse processo de negociação com a concessionária, Chico, porque o nosso contrato vence agora no final do mês de março. Sim. E como houve esse recurso, nossa expectativa era com a licitação, é importante dizer, essa tarifa está congelada há 38 meses, Sim. É o maior período da história da cidade sem um centavo de aumento na tarifa e evidentemente que ela está defasada e precisa ser ajustada. Cidades aqui da região toda estão com uma tarifa diferenciada em relação à nossa, no Brasil, enfim. É necessário em função da defasagem. Nossa expectativa era fazer isso após o processo licitatório, com a conclusão da licitação. Como houve essa interrupção, nós teremos que renovar o contrato para ter uma margem de segurança de tempo em relação à análise do tribunal. Se o tribunal agilizar a apreciação desse recurso, a gente consegue dar andamento da licitação e logo no próximo mês já ter uma nova empresa contratada. Se isso não acontecer, será necessária uma extensão maior do prazo, talvez uns 2, 3 meses de contrato. E aí nós vamos ter que negociar com a concessionária para verificar se será possível manter essa tarifa que já está congelada há 38 meses. Não será uma negociação fácil, evidentemente, pelo período de mais de 3 anos sem aumento, mas que nós vamos iniciar com a concessionária do sistema. Chalub. Até só para esgotar essa questão do transporte, o senhor citou a questão do VLT. Que estágio está realmente o VLT? Ainda existe essa questão da promotoria impedir o traçado? Porque parece que em São Vicente a coisa está caminhando muito bem, já está praticamente quase concluídas as obras. E a gente vê que em Santos, pelo menos aquele trecho de José Menino, já adiantou, mas ainda falta um bom trecho aí para ser concluído. Como é que está essa questão? Já está resolvida essa questão com a promotoria? Como é que ficou então, isso? Chalub, a questão do VLT, nós temos uma ação num trecho do VLT que compreende o Canaã e a Conselheiro Neves. Entre o Canaã e a Conselheiro Neves, existe um questionamento de traçado pelo Ministério Público. O Ministério Público, há pouco mais de um ano, obteve uma liminar paralisando as obras. Essa liminar, no primeiro momento, foi derrubada pelo Tribunal de Justiça e ficou um ano as obras em andamento, nesse período em que a liminar foi derrubada. Então, as obras continuaram a acontecer, a se desenvolver, e agora, recentemente, semana passada, houve uma decisão do tribunal, um acórdão publicado, em que a liminar foi mantida, ou seja, as obras terão que ser interrompidas no trecho entre Canaã e Conselheiro Neves. Qual o quadro atual? Em São Vicente, nós temos 90% das obras concluídas do VLT, em Santos, 60% das obras concluídas, contabilizando todo o trecho do VLT, e o trecho de Santos, ali do túnel José Menino até o Canaã, as obras continuam. Da Conselheiro Neves para frente, que é o pátio ali na João Guerra, todo aquele espaço, as obras também continuam normalmente.
e evidentemente que agora serão utilizados todos os recursos jurídicos para fazer viabilizar essa obra, para que a obra possa acontecer, até porque o maior prejuízo é para a população com as obras interrompidas. Nós não podemos aí ser um projeto que já vem sendo discutido há décadas na Baixada Santista e agora, finalmente, que ele está saindo do papel, nós temos que buscar uma solução, um entendimento com o Ministério Público, com todos os órgãos, com a MTU, e é isso que a gente tem feito incansavelmente para que esse trecho seja liberado e a obra seja entregue também na sua totalidade no município de Santos. A segunda fase do VLT foi um projeto também discutido pela Prefeitura com o Governo do Estado. Está em andamento o processo de EIA-RIMA, o próprio processo de licenciamento, para que a gente possa avançar. Essa segunda fase vai compreender aí o trecho da Campos Melo até o centro da cidade, o Valongo, e retornar ali pela Conselheiro Neves. Prefeito, nós já temos ainda alguns minutinhos, mas eu queria aproveitar esse final para conversar um pouco sobre política municipal e particularmente sobre a questão da relação com a Câmara de Santos, Executivo e Câmara Municipal. Partidos da base reivindicam mais espaço no seu governo. E desde que o PSB aderiu ao governo municipal, isso parece causar um certo alvoroço, um certo ciúmes nos aliados de primeira hora. E o PSB tendo duas secretarias, alguns partidos, como por exemplo o próprio PSDB, que é o seu partido, tem reivindicado, inclusive aqui no programa, mais espaço no seu governo, uma reforma administrativa, no sentido de que eles obtenham espaços semelhantes aos obtidos pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. É possível, o senhor pensa nisso? Como é que o senhor vê o fogo amigo aí da base aliada, prefeito? Olha, primeiro é importante dizer o seguinte, criação de mais espaço no governo está descartada, possibilidade zero. O que nós temos que estudar é redução, ajuste. Então, o caminho que o governo está fazendo é o inverso desse. Então, nós temos que estudar corte de cargos, estudar redução de espaço para que a gente possa, de fato, ajustar a máquina para esse ano e para os próximos, para que a gente possa ter ainda mais eficiência na máquina. Até porque isso já está também no limite do gasto com funcionalismo. Exatamente, né? Estamos próximos do limite, mas a questão não é essa, é uma questão conceitual. Não se cabe hoje a administração pública para funcionar cada vez melhor, deve ser enxuta. Eu não sou partidário da tese que tem que se criar cargo, se criar função, quando se quer resolver algum tipo de problema. Nós temos que otimizar aquilo que existe. O Santos já tem uma estrutura adequada. O que está no nosso horizonte é o caminho de redução, não de ampliação, para deixar isso absolutamente claro. Agora, a relação com os partidos aliados, com a Câmara, é a melhor possível. Nós temos uma excelente relação com o Legislativo, de respeito à independência dos vereadores, dos partidos que compõem o Legislativo e que compõem também a base do governo, que vem dando sustentação ao governo. Nós tivemos todos os projetos do Executivo que foram encaminhados à Câmara Municipal nesses anos de mandato, foram todos eles aprovados. Então, não há que se fazer nenhum reparo à atuação nem de vereadores, nem de partidos. Isso faz parte da construção política, as reivindicações, os pleitos e também a análise da realidade. A realidade que se impõe tanto para o Executivo quanto para o Legislativo é uma realidade de austeridade absoluta, ajuste. É isso que a população exige e é isso que todos nós, homens públicos, temos que ter a consciência de cumprir diariamente no exercício das nossas atividades. Então, nós vamos continuar a ter essa boa relação de respeito, fundamentalmente, aos vereadores e ao Poder Legislativo. E a reforma administrativa neste ano, prefeito, não está prevista? Rapidamente. Nós nunca falamos em reforma administrativa. O que são necessários são ajustes pontuais. Governo é dinâmico. O governo tem que estar sempre atento para ouvir o clamor da sociedade, ouvir a reivindicação das pessoas, das suas, e ajustar a sua estrutura. E é isso que a gente faz permanentemente, com algumas substituições, com algumas trocas, com algumas adequações de funções, de pessoas, de departamentos, mas sem grandes reformas, até porque o governo está caminhando na direção correta. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Salub. Obrigado. Mais uma vez pela participação, obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.